Olá, seja bem-vindo ao Contrassola. Esse aqui é um apostolado católico que é mais focado para debater questões epistemológicas, ou seja, por quais ferramentas nós chegamos ao conhecimento da revelação divina. Se é somente com a Bíblia, como querem os protestantes, ou se com a Bíblia, a tradição e o magistério. Mas hoje eu queria trazer para vocês um versículo curioso, que é uma grande ferramenta apologética, porque ele é um versículo muito difícil de ser interpretado e, portanto, ele vai abrir o diálogo com o protestante. De fato, quando nós nós procuramos as interpretações desse versículo, eu, pessoalmente, encontrei nada mais, nada menos do que 33 interpretações diferentes da parte protestante. Então, você vê que é uma coisa confusa que vale a pena poder apresentar, saber apresentá-lo. Quando eu estava procurando sobre esse versículo, eu não encontrei um vídeo sobre a posição católica e, portanto, eu gostaria de contribuir também, porque eu encontrei muitos pastores falando sobre isso, tudo, mas a visão católica eu não encontrei. Eu estou falando de 1 Coríntios 15, 29, o versículo que fala sobre batizar-se pelos mortos. O que é isso? Eu estou aqui, eu não sou muito bom de edição, estou começando, então peço a paciência aqui de vocês, mas em 1 Coríntios 15, Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos. Aí ele está falando da ressurreição de uma maneira positiva, ok, pessoal? Então ele vem argumentando com você que a ressurreição existe, se ele não ressuscitou, nossa pregação é vazia, e porque comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ele fala várias coisas, e num determinado momento, no verso 29, ele diz: se não fosse assim, que proveito teriam os que se batizam pelos mortos? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? E você pode perceber por que isso gera um incômodo para o protestante. Mas como assim se batizam pelos mortos? Aparentemente, isso não faz sentido. Nesse vídeo eu vou dar mais a interpretação católica, até porque seria muito extenso falar da questão protestante, todas as variantes. Vou focar mais na interpretação católica. Eu vou mostrar primeiro o que ela pensa e depois mostrar como é que nós chegamos nela. Por qual raciocínio e de que maneira, no grego, tudo, como é que nós podemos chegar a essa interpretação. Então, a visão católica enxerga esse batismo pelos mortos como sendo um sofrimento que você passa. Muito bem? Eu vou ler aqui uma citação de São Francisco de Sales, pessoal. Foi um santo da Igreja Católica, que diz assim: essa passagem, devidamente entendida, mostra que era costume da Igreja primitiva vigiar, orar e jejuar pelas almas dos falecidos. Pois, em primeiro lugar, nas Escrituras, ser batizado é muitas vezes tomado como sendo aflições e penitências, como em Lucas 12,50, São Marcos 10,38, etc. Então, este é o sentido daquela Escritura. Se os mortos não ressuscitam, qual é a utilidade de se mortificar e se afligir, de orar e jejuar pelos mortos? E, de fato, essa frase de São Paulo se assemelha à de 2 Macabeus 12, 44. É supérfluo e vão rezar pelos mortos se os mortos não ressuscitarem. Então, essa passagem de São Francisco de Sales. Tudo bem? A passagem que ele cita, eu quero só colocar aqui para vocês, para quem não está familiarizado. É uma passagem interessantíssima. Por mais que os protestantes não encarem o livro de Macabeus como sendo inspirado, ele é um deuterocanônico, ele, no mínimo, deve ser encarado como um livro histórico, certo? Que tem ali algumas informações que aconteciam. Para nós católicos ele é inspirado, mas para os protestantes ele somente é histórico. E o que acontece? Algumas pessoas, elas levaram objetos idolátricos, ídolos, debaixo da roupa para uma batalha, tá? O que era um pecado contra o Senhor. E o que acontece? No meio da batalha elas morrem, e a equipe de Judas Macabeus vem e percebe que eles tinham morrido com os ídolos debaixo da vestimenta. Tá? E eles concluem que as pessoas morreram então em pecado. O que eles começam a fazer? Eles começam a fazer ações para ajudar essas pessoas. Tá? E aí fazem sacrifícios, tudo, e diz no versículo 44... de fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mais para frente ele diz:
eis porque mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. O que chama atenção, em primeiro lugar, é o paralelismo dos dois versos. Porque, primeiro, Macabeus diz, se não achasse que eles iriam ressuscitar, seria supérfluo tolo rezar pelos mortos. Esse rezar pelos mortos do grego está hyperton necron, ou seja, em função dos mortos, quase como por causa deles, né, em favor deles. Na passagem de 1 Coríntios 15, 29, é parecido. Se não existe ressurreição, que proveito teriam os que se batizam pelos mortos? E aí está como hyperton necron, igualzinho. Então parece que está falando mais ou menos da mesma coisa. Tá? Então, se em 2 Macabeus está falando de algo que se transfere a almas mortas, será que aqui em 1 Coríntios seria também, de alguma forma, esse tal batismo, uma transferência para os mortos? Vamos ver. Bom, aqui chega uma parte que eu acho muito interessante, que é a parte que a gente vai entrar numa breve exegese do grego. Não vai ser muito extenso isso aqui, o objetivo não é fazer uma coisa complicada, tá? Mas vai ser de fato interessante. Eu creio que vocês vão gostar bastante. Tá? Então aqui tem duas informações que eu gostaria que vocês guardassem. O grego tem vários tipos de verbos, mas ele tem o verbo presente. Um dos tempos verbais é o presente, tá? Que nós vamos comentar brevemente. Então, o presente é um tempo verbal no qual a ação acontece continuamente ao longo do tempo. E em português nós também usamos o presente assim. Se você falar, por exemplo, meu nome é Túlio, eu faço apologética católica, tá? Não quer dizer que eu fiz uma vez só e parei. Quer dizer que eu ainda estou fazendo ao longo do tempo. Né? Isso é um hábito, vamos colocar assim, né? No sentido de hábito. Ou eu trabalho como engenheiro, tá? Então, eu trabalho está no presente, só que eu estou trabalhando ao longo do tempo. Isso é contínuo, não acabou. Tá? Isso é uma coisa. Quando a ação está no passado de uma forma pontual, ou seja, ela aconteceu um evento no passado e terminou, os gregos usavam um tempo chamado auristo. Tá? Não precisa guardar esses nomes, é só para você entender que existe um tempo de uma ação contínua no presente e existe o auristo de uma ação passada. Ponto. Outra informação. Os verbos podem estar na forma ativa e passiva. Tá? Ativa é quando eu faço a ação, ok? Então, eu como, por exemplo, eu bebo, tá no ativo. E passivo é quando você recebe a ação. Então, por exemplo, eu fui demitido. Eu não me demiti, eu recebi isso. Então, esse demitido em grego estaria na forma passiva. Joia? Beleza. E aí, raciocina comigo. Que exista o verbo batizar no presente ativo, tá? É compreensível. Vamos entender. Eu sou um apóstolo, tá bom? O que você faz, Túlio? Eu batizo pessoas, tá? Batizo, eu estou batizando, né? Eu vou num país, vou no outro, é uma ação contínua, então eu vou usar o presente. E como sou eu que faço, eu vou usar a forma ativa. Então, esse eu batizo pessoas estaria no presente ativo. Tudo bem? Isso é compreensível. Quando alguém é batizado, como é que ele descreveria isso para você? No aoristo passivo. Ou seja, eu fui batizado pelo apóstolo. Foi um evento no tempo que acabou. Então eu usaria o aoristo. E como eu recebi a ação, eu usaria o tempo passivo. Joia? Tá. E o que acontece aqui? Em 1 Coríntios 15, 29, nós temos uma coisa inédita, assim. Na verdade, é rara na Bíblia. Né? Você tem o presente passivo. O verbo está no presente passivo. Então, o que isso significa? Primeiro, que a ação acontece ao longo do tempo e que as pessoas estão recebendo essa ação. Isso não faz muito sentido pensando em termos do batismo ser um sacramento no qual você administra uma vez só. Então, como assim eu estou recebendo batismos ao longo do tempo? Isso não faz sentido. Tá? A não ser que se trate de um outro tipo de batismo. Eu tenho até os termos gregos abertos aqui. Então, o termo é baptizontai.
tá? Que aparece em 1 Coríntios 15, 29, nessa forma, onde as pessoas estão recebendo continuamente esse tal batismo. Esse verbo batizar, nessa forma que aparece aqui, vai aparecer nos evangelhos. Adivinha quais passagens? Nas mesmas em quais São Francisco de Sales cita. Tudo bem? Que é Mateus 20 e Marcos 10. Só que aparece como baptizomai, porque Cristo fala dele, que ele vai ser batizado. Então diz, Rosego baptizomai. Tá? E aqui no 1 Coríntios está falando deles, né? Porque eles se batizam pelos mortos. Então ele fala baptizontai, só muda as pessoas, mas o tempo verbal é o mesmo. O que nos permite concluir que talvez seja o mesmo tipo de batismo. Tá? E aí, de qual tipo de batismo os evangelhos nessa passagem estão falando? Então eu vou ler a passagem para vocês. Vou ler aqui vou pegar de Marcos aqui. Né? Tiago e João vão interrogar Jesus. E aí diz assim, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podei vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Né? E esse eu sou batizado é o presente passivo, tudo bem? Esse batismo com o qual Cristo seria batizado, né? Qual é? Provavelmente é o mesmo batismo de Lucas 12:50. Vou ler aqui para vocês. Quando Cristo fala, ele fala primeiro que ele vai acender fogo à terra. Aqui, eu vim trazer fogo à terra e como desejaria que já estivesse aceso. Aí ele vai, devo receber um batismo e como me angustio até que esteja consumado. Então existe um sentido secundário da palavra batismo que quer dizer passar um sofrimento, passar uma penitência, passar uma angústia. Tudo bem? Em outras palavras, Cristo ele usa esse termo batismo para se referir à própria paixão. Bom, mas alguns protestantes poderiam se incomodar um pouco com isso e, lógico, podem fazer perguntas honestas, mas uma pergunta que eu penso que pode surgir é o seguinte, mas onde está na Bíblia que essa ideia de que você vai sofrer pelo outro e você pode passar uma penitência e o outro vai se beneficiar disso de alguma forma, né? Eu separei aqui algumas passagens que mostram isso, né? Que dão uma boa base para que nós creiamos que o fato de um membro no corpo de Cristo sofrer pode beneficiar e ajudar a salvação do outro. Tá? Então esse é o primeiro ponto. 2 Coríntios 1,6. Se somos afligidos, é para vosso conforto e salvação. Tá? Bem breve aqui, pessoal, só algumas pinceladas para que fique claro. 2 Coríntios 4, versículo 8, diz assim, em tudo somos afligidos, mas não esmagados. No 10 ele fala, levando sempre no corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste. Tudo. E no 15 ele diz, pois tudo é por amor de vocês, para que à medida que a graça se estenda a mais e mais pessoas, aumente a ação de graça para a glória de Deus. Então olha aí, o apóstolo está sofrendo para que essa graça atinja mais pessoas. Né? 1 Coríntios 10:33, assim como procuro agradar a todos em tudo o que faço, não buscando os meus próprios interesses, mas o de muitos, para que sejam salvos. Novamente o apóstolo se abnegando aí pela salvação dos outros. Né? 2 Coríntios 12:15, quanto a mim de bom grado me despenderei todo inteiro em vosso favor. Essa eu acho muito bonita. Colossenses 1:24, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta às aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Novamente, ele sofrendo em prol da igreja. Né? E por fim, 2 Timóteo 2, 9 e 10. Né? Por tudo isso sofro por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação em Cristo Jesus com a sua glória eterna. Tá? Bom, então aqui, o primeiro princípio que eu queria colocar é que existe amparo bíblico para que você possa, de alguma forma, com o seu sofrimento, beneficiar o seu irmão que está ao lado. Tá? E aí, algum protestante ouvindo isso pode falar assim, olha, eu até concordo que isso possa ser, mas e dos vivos? Eu com meu irmão aqui na Terra, né? Mas beneficiar um morto? Que sentido isso faz? Né? Em Hebreus 9:27 diz que depois que nós morremos vem o juízo. Então, assim, como que vocês católicos vão falar um absurdo desse, né? Não somente baseados no paralelismo de 2 Macabeus 12:44, né, que eu já coloquei, mas é o seguinte, pessoal, essa
essa interpretação ela decorreria da existência do purgatório, tá? É claro que existe base bíblica para o purgatório, posso até mostrar. Se você quer ver a base bíblica para o purgatório, comenta aqui embaixo que o Contasola vai fazer um vídeo para você especialmente, tudo bem? Mas basta vocês saberem aqui que o purgatório é um estado intermediário entre o céu e o inferno, tá? No qual todos os que ali entram estão salvos. Então a primeira coisa que não pode acontecer depois que alguém entra no purgatório é ir ao inferno. Tá? Não existe isso. Todos iriam ao céu. E a segunda coisa é que essas penitências, esses jejuns, essas mortificações, esses batismos de sofrimento, tá? Não salvam a pessoa, porque quem salva é Jesus Cristo. Tá? Acontece o seguinte, quem está ali no purgatório vai entrar no céu mais cedo ou mais tarde, já está salvo. A questão é que você faz isso para que ela entre mais cedo. É basicamente para apressar a entrada da pessoa na morada celeste, mas não que ela não fosse entrar se você não o fizesse. Tudo bem? Então essa é a ideia católica. E para terminar, gostaria de colocar para vocês a interpretação mórmon e discutir um pouquinho sobre ela brevemente. Os mórmons, eles creem que você pode fazer um batismo vicário, se diz assim, né, em prol de um outro que não aceitou a mensagem. Então, por exemplo, você tem um pai que não aceita a mensagem de Jesus Cristo, tudo, não aceita a religião mórmon, falece, né, sem se batizar, tudo, e você pode se batizar para ajudá-lo, né, como dizer assim, se batizar por ele. Então, os mórmons usam esse versículo para apoiar esse tipo de doutrina, tá? É interessante notar que isso faz sentido biblicamente, mas dentro do universo católico, da epistemologia católica, isso não seria aceito pelo simples fato de que, para que algo seja aceito no catolicismo, não basta apenas ele ser uma interpretação bíblica possível. Ele também deve estar em harmonia com a tradição de sempre da igreja e, de preferência, ter a chancela do magistério. Então, essas três ferramentas, vamos por assim, esses três elementos têm que falar a mesma coisa. Né? Então, se você tem uma interpretação hoje aqui, né, que eu não enxergo na tradição da igreja em todos esses milhares de anos, isso pode ser descartado seguramente como uma inovação. Ok? Então é por isso, com todo respeito aos mormons, mas é que a coisa funciona diferente, estou aqui mais para explicar, tá? Como pensa um católico e por que isso não seria aceito, embora faça sentido biblicamente. Eu não estou descartando isso. Mas por que não seria aceito dentro do mecanismo católico de encontrar a revelação? Né? Como diz lá em algumas passagens, né? Quando houver dúvida, tragam 2 a 3 testemunhas. Né? Mais ou menos é isso que nós fazemos. A Bíblia, a tradição, a igreja, para que você tenha vários elementos corroborando a verdade. Uma última objeção que pode surgir de um protestante é o seguinte: tá, mas eu não aceito que se possa rezar pelos mortos. Isso para mim é absurdo, né? Olha, sendo muito honesto com vocês, eu consigo ver algumas passagens na Bíblia onde os apóstolos oram pelos mortos. Né? Você vê, por exemplo, em Atos 9:36, Paulo reza por Tabita e Tabita ressuscita. Né? Como isso não seria rezar pelos mortos? Você tem, acho que Elias também, no livro de Reis, também reza, o menino ressuscita. Você tem o próprio Cristo orando por Lázaro que estava morto, que também ressuscita. Né? E temos também a fatídica passagem em 2 Timóteo 1,16. Estou com ela aqui. A passagem de Onesíforo, onde Paulo... Assim, isso não é uma certeza, tá? Mas muitos comentaristas protestantes, eu vou deixar o link aqui embaixo, admitem que provavelmente Onesíforo estava morto. E Paulo orou por ele, né? Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou das minhas cadeias. E aqui existe toda uma exegese bíblica, que eu não vou entrar nisso, mas o fato de se referir sempre ao passado, sempre no passado, a Onesíforo, que poderia indicar que ele estaria morto, né? Então, eu penso que existem sim passagens bíblicas, algumas mais explícitas, como essa de Tabita que eu mencionei, outras mais implícitas, como essa de Onesíforo, onde é possível se depreender a prática de orar pelos mortos. Tudo bem? E com esse versículo aqui também, 1 Coríntios 15:29, apoiado, corroborando esse entendimento, se entendido da maneira com a qual eu expus aqui para vocês. Ok? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que vocês tenham gostado,
Tá? Compartilhem esse vídeo. Eu tentei trazer o máximo de material de uma maneira sucinta, que não ficasse muito complicado, mas que fosse enriquecedor. Esse apostolado está sempre aberto ao debate, às perguntas. Tá? E se nós não soubermos, nós vamos fazer o maior esforço para tentar explicar para vocês, e estudar e, enfim, esclarecer. Né? Acho que o diálogo é sempre bom. Tá certo? Deus abençoe vocês e até mais. Obrigado pela atenção até aqui.